Então hoje nós vamos aqui continuar o estudo do livro de Romanos. E hoje nós iremos agora para o versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Agora é o segundo bloco do capítulo 1. E antes da gente ler, eu vou explicar aqui o que Paulo vai falar. Paulo agora ele vai dividir em 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, ele vai falar em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32. E ele vai falar sobre os pagãos gentios, aqueles que não têm acesso ou que não leem a Bíblia, as Escrituras. Mas, mesmo eles não tendo acesso, mesmo eles não lendo, eles sabem que Deus existe, porque eles sabem que existe um Criador, porque Deus se revela através da criação. Deus criou os céus e a terra. Então, Deus criou todos os animais. Então, eles sabem que, de fato, existe um Criador. Então, esse é o primeiro grupo que Paulo vai falar. Aí, depois, em Romanos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 16, ele vai falar de um outro grupo, do segundo grupo, que são os moralistas gentios e judeus, que são aqueles que sabem o que é errado, condenam os outros porque eles sabem o que é errado, mas eles praticam esses mesmos pecados em oculto. Ou seja, eles apontam que as pessoas fazem coisas erradas, mas eles também fazem escondidos. Esse é o segundo grupo. E ainda existe o terceiro grupo, que é no capítulo 2, a partir do versículo 17. Esse grupo são os judeus, que eles receberam a circuncisão e a lei, e eles se consideram melhores que os outros. E eles fazem disso um escudo como proteção para eles viverem em pecado. Ou seja, Paulo aqui ele vai falar de 3 grupos de pessoas que vivem em pecado. Então, Paulo agora vai falar sobre pecado. Nós vamos entender melhor isso. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a ler a partir do versículo 18. Gente, é bem legal essas partes. Vamos ler aqui. Versículo 18, capítulo 1. Aqui esse bloco vai falar da ira de Deus contra o pecado. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Aqui ele está falando sobre aquele primeiro grupo que eu acabei de explicar, que são aquelas pessoas que não são cristãs, que não leem a Bíblia. Imagine assim, os povos indígenas, às vezes, que não foram alcançados ainda pelas boas novas, não foi ninguém evangelizar, ou algumas pessoas que já até ouviram falar, mas não quiseram, não prestaram atenção. Mas eles sabem, de alguma forma, que existe um Deus. Todo mundo sabe, existe um Criador. Porque a natureza manifesta um Criador. Todo mundo sabe disso. Então, é desse grupo de pessoas que Paulo está falando. Então, Deus, ele se revela através da criação, através das Escrituras e através de Jesus Cristo. Dessas 3 formas ele se revela. Então, mesmo que a pessoa não tenha conhecido Jesus Cristo, mesmo que ela não leia a Bíblia, ela vai conhecer Deus através da criação. Então, não tem desculpa para dizer que acha que não existe um Deus, que não existe um Criador. Porque todo mundo consegue observar e chegar a esta conclusão. Através da natureza que a gente observa, através dos animais, através dos céus e da terra, das águas, através de todas essas criações, o ser humano ele consegue compreender que existe um Deus, existe um Criador. Aí no versículo 21, sim, eles conheciam algo sobre Deus, aqui é Paulo falando, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos.
Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Aqui Paulo está falando da idolatria. É quando o homem, ao invés de adorar o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele escolhe adorar coisas criadas pelo homem. Aí no versículo 24. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. E aqui está falando o que, gente? Da luta interna da carne contra o espírito. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Se a pessoa sabe que existe um Criador, mas ela não busca por este Criador, ela está com seu espírito enfraquecido. E aí na luta interna, a carne vai prevalecer. E é por isso aqui que Paulo está falando que essas pessoas elas foram entregues aos seus desejos pecaminosos. Aos desejos do coração, porque o coração é enganoso. E aí que é a luta interna da carne contra o espírito. Quando a gente sabe o certo que deve fazer pelas instruções que Deus nos deixou através da Bíblia, pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, é através do Espírito, mas tem a carne dentro de nós, que muitas das vezes não quer obedecer. Aí fica essa luta. Se você alimentar o seu espírito, o espírito vai prevalecer e você vai obedecer a Deus. Se você não estiver lendo a Bíblia, não estiver indo à igreja, não estiver ouvindo sobre a palavra de Deus, não estiver tendo tempo com Deus, não estiver tendo intimidade, orando, conversando com Deus diariamente, tendo relacionamento com Deus, é a sua carne que vai prevalecer. E aí você vai acabar desobedecendo. Então mesmo essas pessoas que não aceitaram Jesus, que às vezes não têm nem acesso à Bíblia, que às vezes nem ouviram falar de Jesus, elas sabem que existe um Deus. E essas pessoas também são compostas por espírito, alma e corpo. E dentro delas também há uma luta. Mas elas não estão alimentando o espírito. Então, provavelmente, é sempre a carne que vai prevalecer e elas vão acabar ficando em pecado. Aí, terminando o versículo 24. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Agora a gente está no versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. De modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno do louvor eterno. Amém. Aqui está falando novamente sobre a idolatria. Pessoas idolatrando coisas, imagens, dinheiro, idolatrando pessoas até, ao invés de idolatrar ao Criador. Gente, ser cristão é tão mais simples. É só a gente buscar a Deus, ouvir a voz dele, se encher da palavra de Deus, ter um relacionamento com ele, ele vai nos revelando. Não precisa ficar idolatrando pessoas, coisas, dinheiro, nada disso. É somente Deus. Então, o falso entendimento, que muitas das vezes a pessoa ela tem esse falso entendimento por preguiça, por ficar procrastinando e não se aprofundando na Bíblia, ela aceita esse falso entendimento, ela é levada a uma vida de idolatria e essa idolatria vai levar essa pessoa à depravação. Então pensa, o falso entendimento leva à idolatria, que leva à depravação. A pessoa ela rejeita a verdade e ela chega na promiscuidade. E agora a gente vai entender sobre os pecados sexuais. E isso é nos revelado pelo Espírito. A gente precisa de discernimento espiritual para conseguir entender o que Deus quer nos mostrar. Olha só, versículo 26. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais com mulheres, arderam de desejos um pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens. Aqui Paulo está falando do quê? Da homossexualidade. Ele está falando da homossexualidade como pecado. Está escrito aqui na Bíblia. Continuando esse versículo 27, em decorrência deste pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Aí no versículo 28, uma vez que consideraram
que conhecer a Deus era algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Aqui entra, gente, o livre-arbítrio. Muitas das vezes as pessoas falam, mas por que Deus deixa? Por que Deus deixa? Porque existe o livre-arbítrio. Deus permite. Não é Deus que traz a maldade ao mundo. Quem traz a maldade ao mundo é o diabo, é o inimigo e os seus demônios. Eles estão aí trabalhando para trazer a maldade ao mundo. São eles que vieram para matar, roubar e destruir. E Deus nos entrega o livre-arbítrio. Então a pessoa ela tem a possibilidade de buscar a Deus, mas ela prefere ficar nos falsos ensinamentos, praticar a idolatria, praticar a promiscuidade, entrar nos pecados sexuais. Uma coisa errada leva a outra. No versículo 29, a vida dele se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Aqui a gente vê o quanto que é grave o pecado da fofoca, o pecado da discórdia, o pecado da inveja, do ódio, porque tá tudo aqui junto, ó, junto com o homicídio. Homicídio, quando um mata o outro, tá tudo aqui junto, ó, no mesmo pacote. É tudo pecado. Como eu disse já uma vez em estudos anteriores, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Então olha aqui, gente, como que funciona o mundo espiritual. O pecado sexual, ele abre brecha, ele abre portas para que os espíritos malignos entrem na nossa vida e na nossa família. Tá vendo ali a parte grifada do versículo 27 que eu coloquei? Em decorrência deste pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Porque lembra que eu já falei várias vezes? Se você está em Cristo, se você faz parte do povo santo, você é selado pelo Espírito Santo, o maligno não te toca. Mas se você estiver em pecado, ocorre ali brechas, aberturas, onde o maligno entra por essas aberturas. Então, por exemplo, um pai de família que tem lá sua família, sua casa, ele é trabalhador, honesto, faz tudo certinho perante os olhos da sociedade. Vai na igreja aos domingos, lê a Bíblia e tudo mais. Mas no oculto, no secreto, ele assiste pornografia. Ele assistindo a pornografia, ele dá legalidade para os espíritos malignos entrarem na casa dele, na família dele, na vida dele e na vida da família. Um pecado que ele comete não traz consequências só para ele, traz para a esposa, traz consequências para os filhos. Gente, isso é espiritual. Deus já me revelou várias coisas sobre isso. Deus me trouxe à memória várias situações, desde a minha infância, na minha vida adulta, na minha vida de casado, com várias experiências que eu já tive. Deus me trouxe sonhos. Deus me revelou o quanto isso é perturbador e perigoso. Então, um pai que assiste pornografia, um pai que vê revista de mulher pelada de pornografia, um pai que tem baralhos, figurinhas de mulheres peladas ali de promiscuidade, ele está atraindo espíritos malignos para dentro da sua casa. E isso afeta os seus filhos. Afeta os seus filhos. São consequências, gente, que o pai e a mãe faz e que afeta os seus filhos. Isso é espiritual. Por isso que nós temos que ser responsáveis e andar no caminho, para que nossos filhos vejam o nosso exemplo e também andem no caminho. E mesmo que os adultos façam isso escondido. Isso dá brecha, isso abre porta para os espíritos malignos entrarem na sua casa. E do mesmo jeito que os espíritos malignos entram, Jesus também entra. Essa é a boa notícia, né? Porque uma pessoa que está lá em pecado, de repente o Espírito Santo a convence do pecado, ela decide se arrepender e largar aquele pecado. E aí fala, meu Deus, eu cometi o pecado, agora já era, não tem jeito para mim? Tem. Se você de fato se arrepender, se você abandonar o seu pecado, é porque você vai abrir a porta para Jesus. Os espíritos malignos, eles não batem na porta para entrar. Basta uma brecha para eles entrarem na sua casa, na sua vida e na vida da sua família.
Mas Jesus, ele bate na porta. Ele não arromba a porta, ele não entra se você não autorizar, ele bate na porta. E é aí que está na hora de abrir a porta para Jesus, para que a luz venha, entre na sua casa e as trevas se dissipem. Por causa do pecado, as trevas entram dentro de casa. Mesmo você sendo batizado, mesmo você indo na igreja, mesmo você lendo a Bíblia. Mas se você estiver em pecado, você abre brechas para o maligno entrar na sua casa. E aí você precisa abrir a porta para Jesus, para a luz de Jesus entrar. Aí você confessa o seu pecado, você se arrepende, traz o pecado à luz e as trevas não têm mais poder sobre a sua vida. Você quebra, expulsa aqueles espíritos malignos. Eles têm que sair em retirada, eles têm que bater em retirada em nome de Jesus. Faça a oração, declare isso sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós precisamos entender que quem é pai, quem é mãe, quem tem uma família, tudo que você fizer vai levar consequências para a sua família inteira. Eu vou falar aqui uma experiência que eu tive, para vocês poderem entender como que funciona o mundo espiritual. Eu já era casada há muitos anos, e aí eu comecei a assistir um canal de uma moça que ela é fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta e ela tinha um excelente trabalho com mulheres que tinham passado por aquela cirurgia de perino. Então elas ensinavam as mulheres a fazer ginástica íntima, que é o pompoarismo, para poder ajudar aquelas mulheres na recuperação daquela cirurgia. Então ela ensinava a fazer a ginástica íntima, os movimentos que a mulher precisava fazer, quando ela contrai os músculos, né, internos. Então ela ensinava você a fazer tal e tal movimento, isso vai contrair os músculos internos, isso vai te ajudar. Aí você olhando por esse lado, porque quando eu vi um vídeo dela falando sobre isso, eu achei interessante. Ela é fisioterapeuta, eu também sou nutricionista, eu sou da área da saúde. Eu achei interessante, eu falei, não, ela está ensinando algo que é interessante. E aí ela começa a desenrolar e falar que ela descobriu que essas mulheres que praticavam esses exercícios, essa ginástica íntima, começavam a sentir mais prazer com seus maridos. E eu comecei a entender nessa ótica, ela tá falando para um casal que é casado e tal. Aí depois, conforme eu ia assistindo os vídeos dela, ouvindo os vídeos dela, eu percebi que ela já tinha levado aquilo para promiscuidade sexual. Porque ela estava ensinando as mulheres solteiras, ela ensinava até os filhos dela, ela falava os filhos dela eram assim, 18 anos, eram novos, ainda não eram nem casados. E ela ensinava os filhos delas, as mulheres solteiras, sobre isso. Ela saiu ali de um campo que era ok, aceitável, para o campo da promiscuidade. Aos poucos vai saindo e vai chegando ali no pecado da promiscuidade. E ela começou a incentivar as mulheres, você que tem seu namorado, se você quiser prender o seu boy, você tem que fazer tal e tal exercício, você vai prender o seu boy, ele vai ficar apaixonado, e você vai amarrar o seu marido. Aí eu comecei a entender, eu tava ali, o Espírito Santo tava me convencendo, para de assistir isso, entende? Para de assistir isso que essa mulher tá ensinando, não é pra você. E ela incentivava várias coisas, ela incentivava você a ir no sex shop, a comprar alguns produtos que ajudavam você a fazer essa ginástica íntima. Ela incentivava você a comprar uma espécie de vibrador aquilo. Um fala que é vibrador, né? Tem um outro nome que fala, não é vibrador, é para fazer a ginástica íntima pro pompoarismo. Mas é um vibrador. Então ela ensinava a comprar essas coisas e tal e tal. E quando eu tava ali sem querer ouvir o Espírito Santo, eu falei, eu sou casada, porque o sexo dentro do leito do matrimônio é ok, Deus aprova. E aí eu comecei a trabalhar, né? Porque quando você quer ir pro pecado, você vai tentando se enganar. O Espírito Santo me falando, não, Espírito Santo, mas, né, eu sou casada, eu só vou ali, vou comprar aqui. E aí eu fui num sex shop e comprei esse equipamento para pompoarismo, que na verdade era tipo de um vibrador, na real. Mas daí o Senhor começou a me trazer sonhos sobre pecados sexuais. E eu tinha guardado esse negócio dentro da minha gaveta. E eu continuava assistindo os vídeos dela, mesmo o Espírito Santo me convencendo que aquilo estava errado. E aí o Espírito Santo começou a me trazer sonhos. Deus me trouxe sonhos, revelando vários pecados sexuais, me mostrando que uma coisa leva a outra. Que quando a gente abre brechas, os espíritos malignos entram em casa, tocam na nossa família. E ele foi me mostrando certinho através de sonhos. Gente, eu tive sonhos perturbadores que eu não estava entendendo o porquê daqueles sonhos. Eu não entendia nada. Eu falava, Senhor, eu tô acordando ficando
totalmente atormentada por causa desses sonhos, eu não tô entendendo, me revela, por favor. E aí o Espírito Santo me convencendo, para de assistir esses vídeos, para de assistir esses vídeos, eu tendo esses sonhos. E aí eu lendo a palavra, eu comecei a entender melhor sobre isso. E aí eu me arrependi, pedi perdão, me arrependi, joguei fora, porque na verdade era para mim jogar o que eu tinha comprado, aquele objeto era para que eu jogasse fora. Era isso que os sonhos estavam dizendo, era isso que o Espírito Santo estava me falando. Tudo que você comprou, você joga fora. Isso aqui não é bendito. Isso aqui traz maldição. Aí eu peguei, joguei fora, entendi tudo, e aí eu não tive mais aqueles pesadelos. O Senhor foi me trazendo novamente a paz. Sabe, é quando você traz o pecado, que está lá oculto na escuridão, e você traz para a luz. E aí você confessa, você é perdoado e você abandona aquele pecado. Aí eu parei de seguir aquela moça, não assisti mais nada dos vídeos dela, joguei o negócio que eu tinha comprado fora, e ali Deus foi iluminando o meu entendimento, foi me convencendo que aquilo é errado. E Ele precisou me trazer sonhos. Gente, eu tinha sonhos perturbadores. Eu ficava assim horrorizada com meus sonhos, eu não estava entendendo o que é isso. E aí o Senhor também começou a me mostrar, desde a minha infância, que, por exemplo, na minha infância eu não tinha YouTube como tem agora, né? Mas, tipo, meu pai com os amigos, eles tinham, tipo, revista de mulher pelada, antigamente era Playboy. Tinha, tipo, cartas de baralho de mulher pelada. Eu lembro de uma vez na minha infância, eu catei uma carta do meu pai escondido, que eu vi ele lá conversando com um amigo dele, e eu sabia que aquilo era errado. Sabia. Nem tinham me explicado sobre aquilo, mas dentro de nós, Deus colocou uma consciência do que é certo ou errado. E eu sabia que aquilo era errado. Aí, às vezes, eu pegava o baralho, saía correndo e entregava pra minha mãe, né? Tipo, caguetando meu pai. E aí, mas eu tinha curiosidade. Olha só como o pecado do pai provoca curiosidade nos filhos, porque daí eu entregava, só que naquele período de entregar pra minha mãe, eu ficava olhando. Eu tinha curiosidade. Então, às vezes, eu achava as revistas escondidas do meu pai, e aí eu ia lá escondido, porque eu sabia que era errado aquilo, mas eu ficava olhando. Então, olha como, gente, as brechas trazem os espíritos malignos. Isso desperta a curiosidade dos filhos. E isso vai atraindo coisa ruim para dentro da sua casa. Então, através disso que aconteceu comigo, dessa experiência, dos sonhos, o Espírito Santo foi me trazendo à memória coisas lá da minha infância, de brechas que foram abertas na infância. E tudo isso a gente precisa renunciar, a gente precisa fazer orações, renunciar, confessar o pecado o pecado dos nossos pais, que o Espírito Santo traz à nossa memória, para você quebrar isso no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é muito mais real do que esse mundo natural. Nós precisamos pedir esse discernimento espiritual, precisamos estar atentos, precisamos buscar a Deus, que Ele nos revela tudo aquilo que precisa ser quebrado na nossa casa, na nossa vida e na vida da nossa família. Certo? Quando eu estava lendo aqui esses versículos, eu lembrei dessas experiências. Eu falei, eu vou contar isso, porque alguém pode estar passando por uma situação dessa, e às vezes pode não estar entendendo. Então, quando Deus nos traz uma revelação, é para a gente compartilhar, não é para a gente reter, certo? Eu falo isso com responsabilidade. E eu sei as revelações que eu tive, por isso que eu estou compartilhando, para que vocês fiquem atentas, para que vocês não abram brechas para o maligno entrar na casa de vocês. E não caiam no engano, né? Porque aos poucos a gente vai assistindo um vídeo, outro vídeo e fala, isso aqui não tem problema não, isso aqui não tem nada a ver. O Espírito Santo vai avisando, porque ele foi me avisando, mas eu fui abafando a voz dele, sabe? Porque a gente sabe como é que a gente faz, né? A luta da carne contra o Espírito. E a gente vai abafando a voz do Espírito e vai deixando a carne prevalecer. Até que chegou o momento que eu percebi que não dava mais. E aí eu obedeci a voz de Deus. E aí agora a gente vai para o capítulo 30. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Quem já não passou por essa situação? Às vezes está fazendo alguma coisa errada, mas para aliviar sua consciência, você quer mostrar para você mesmo que aquilo não é errado. E aí você incentiva o outro a fazer, porque parece que vai diminuir o peso da culpa se o outro também fizer. Olha só, isso está errado. Então as pessoas, elas nunca querem ir para o buraco sozinhas, elas sempre querem incentivar os outros também a pecarem,
para que elas estejam ali no mesmo buraco do pecado acompanhadas, né? Pelo menos eu não estou sozinha, eu estou acompanhada. Todo mundo no buraco do pecado. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E aqui na Bíblia, é claro, gente, a homossexualidade, ela é pecado. Está escrito aqui, não adianta. E nós sabemos que não adianta você ir à igreja, você ler a Bíblia, se você não permitir que o Espírito Santo te transforme, se você não permitir que Jesus te limpe. Jesus vem com as águas purificadoras e ele nos limpa de dentro para fora, ele nos transforma. Então, conversão sem transformação é porque, na verdade, não houve conversão. A conversão, ela precisa gerar transformação. E uma pessoa que é homossexual e ela de fato foi convertida, ela permite que o Espírito Santo vá convencendo do pecado. E ela vai abandonando a prática do pecado. Não tem como você ser um cristão verdadeiramente convertido e continuar na prática do pecado. E aqui Paulo está falando justamente disso. A ira de Deus contra o pecado. Aí agora a gente já vai para o capítulo 2. Agora vai falar da parte do julgamento de Deus. Agora a gente vai para o capítulo 2 de Romanos. O julgamento de Deus. Versículo 1. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa quando diz que eles deveriam ser castigados. Condena a si mesmo porque você que julgou os outros pratica as mesmas coisas. Então aqui, gente, já vai entrar no segundo grupo que eu falei para vocês lá no começo. Ali no segundo bloco do capítulo 1 era aquele primeiro grupo, né, das pessoas que sabem que existe um Criador através da criação de Deus. Deus se revela através da sua criação. Agora a gente vai entrar no segundo grupo, esse grupo são os gentios e os judeus, que se converteram ao cristianismo. E aqueles que se converteram, que aceitaram Jesus Cristo, mas que continuam em pecado. São aqueles que apontam o pecado do outro, mas em oculto praticam o pecado. É aquele que permanece no pecado. No versículo 2. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Lembra lá no vídeo anterior, do bloco 1 de Romanos, que a gente falou do capítulo 1, que nós somos justificados pela fé. É por causa do sacrifício de Jesus que nós nos tornamos santos. É por causa do sacrifício de Jesus que nós passamos a pertencer ao povo separado de Deus. Jesus, ele pagou pelos nossos pecados lá na cruz. É por isso que nós somos justificados. Mas isso não nos dá o direito de continuar em pecado. Nós temos que obedecer às leis de Deus agora em amor. Em amor, porque as leis estão agora escritas no nosso coração. Nós vamos ler isso aqui ainda hoje. Então é em amor que nós temos que obedecer. Então não é porque eu fui batizado, que eu vou na igreja, que eu leio a Bíblia, que eu aceitei Jesus, que eu posso continuar em pecado. Não. O Espírito Santo habita em você, ele vai te convencer do que é pecado. Você tem que abandonar a prática do pecado. Senão você é culpado, assim como aquele que não está na igreja e está em pecado. Aí no terceiro versículo. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir dessa forma? Aqui é a pergunta, né? Então, aquele que permanece em pecado, por que vai achar que ele também está salvo junto com os outros que não cometem pecado? Não tem jeito, gente. Mesmo estando dentro da igreja, vai chegar um momento em que Deus vai separar o joio do trigo. O trigo é aquele povo que não está em pecado, é aquele povo que comete o pecado, mas ele se arrepende, ele traz o pecado à luz, ele abandona o pecado, porque o amor de Deus nos constrange e nos faz abandonar o pecado. Já o joio é aquele que está ali infiltrado na igreja, mas que continua em pecado. E vai chegar um tempo que o Senhor vai separar o joio do trigo. Aí no versículo 4. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Aqui Paulo está falando de Deus. Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento, gente? Então é isso que nos mostra que o arrependimento verdadeiro é aquele que gera metanoia, é aquele que gera transformação de mente, de mentalidade. Então a bondade do Senhor, a manifestação da bondade, da misericórdia do Senhor nos leva ao arrependimento, porque nós ficamos constrangidos com o amor de Deus. Então, primeiro a sua consciência, ela te avisa que tem algo errado.
Segundo, você fica triste com isso, né? Você se constrange, fica triste por isso. E terceiro, você passa a mudar o seu modo de agir. Você não repete mais aquele mesmo erro. É quando você abandona a prática do pecado. É esse que deve ser passo a passo para transformação, para metanoia, para mudança de mentalidade. E o remorso, gente, como nós já falamos em vídeos anteriores, é diferente do arrependimento, porque o remorso ele não gera transformação. O remorso ele vem, mas depois logo ele passa. E como cristão, por exemplo, o remorso vem e logo ele passa. Aí a gente começa a observar que tem vários cristãos que vão na igreja, que lê a Bíblia, mas que continuam frequentando festas de carnaval. Então o remorso é como esses cristãos, que vai no carnaval, aí logo depois eles veem algum vídeo na internet, alguém fala alguma coisa, e eles ficam constrangidos e vem aquele remorso. Eu sou cristão, não deveria ter ido mesmo para aquela festa da carne, porque lá tem muita coisa errada, um beija o outro, ali um tem relação sexual com o outro, ali não tem compromisso nenhum, é a festa da carne. É mesmo, eu fui lá e eu vi que é isso. Aí ele fica com aquele remorso, começa a falar que tá com remorso, mas passa um tempo, já tá planejando o carnaval do próximo ano. Isso daí é o remorso. É onde não há transformação, porque o remorso ele não gera transformação. É o arrependimento que gera transformação. E o remorso, ele vai levando a pessoa a ficar com a consciência cauterizada. A pessoa ela comete aquele pecado, sente o remorso, mas logo depois ela comete de novo, e aí ela vai cauterizando a mente dela, até que chega num ponto que aquele pecado não incomoda mais ela já acha que aquilo é normal. Não incomoda mais. Nem adianta ninguém repreender na palavra, ninguém falar nada, porque agora a consciência dela ficou cauterizada. Mas tem jeito também para esses, é só escutar o toque-toque de Jesus na porta e abrir a porta para o seu pecado vir à luz, para você confessar e para você de fato sair do remorso e ir para o arrependimento. Então o arrependimento, ele não vem do coração, ele não vem da alma, gente, porque o coração ele é enganoso. O arrependimento ele vem pelo espírito. O coração ele sempre vai inclinar para o pecado. A sua alma pode te trazer remorso, mas é um espírito, através do espírito, que vem o arrependimento em nossa vida. Então, aqui, gente, entra aquela questão da luta interna da carne contra o espírito. Aquele que você alimentar é o que vai prevalecer. Se você alimenta a sua carne, só vai vir um remorsozinho que depois vai ser cauterizado, você vai seguir a vontade do seu coração, que se inclina para o pecado, e isso não vai gerar transformação. Mas se você alimenta o Espírito Santo ele vai te convencendo daquilo. Aí chega uma hora que você tem um start, que você fala, não quero mais. Eu estou constrangida com o amor e com a misericórdia de Deus. Eu quero abandonar esse pecado. Aí você traz o pecado à luz, você confessa e você abandona. E o arrependimento ele vai gerando transformação. A sua mentalidade vai mudando. Aquilo vai ficar muito claro na sua mente. As coisas que você fazia antes, agora não tem como fazer. Não entra mais no seu mundo. Porque você está sendo transformado, você está sendo limpo. Então, antes você ia para as baladas. Ia para as baladas, ia na igreja, sentia o remorsozinho, mas continuava indo para as baladas. Por quê? Porque você estava se enchendo do mundo, da carne. E para o mundo isso é normal, é natural. Você tem que aproveitar a sua vida. Tem que aproveitar a sua adolescência, porque depois que você casar não vai poder fazer mais nada disso. Tem que aproveitar agora, porque senão depois que casar que vai querer aproveitar. Essa é a conversa do mundo. Mas se você der ouvido ao Espírito, se você alimentar o Espírito, permanecer em Deus, permanecer na igreja, permanecer lendo a Bíblia, permanecer em intimidade com Deus, ouvindo o Espírito Santo, você vai ser convencida que a balada não cabe mais na sua vida cristã. Você está trilhando o caminho da santificação, não cabe mais balada. Você vai ser convencido disso, vai dando uma transformação aí dentro. E aquele prazer que você tinha, ele morre. Você não sente mais prazer naquilo que você fazia antes. Isso é a transformação. Isso é a purificação de dentro para fora. É quando você não sente mais vontade. No começo você vai sentir. Vai ser a luta da carne contra o espírito. Enche o seu espírito, alimenta ele que ele vai prevalecer. E você não vai mais sentir vontade, porque a sua carne vai estar enfraquecida. É esse que é o processo, né, da santificação. Abandonar as práticas que são imorais. As práticas que não agradam a Deus. Aí você pode pensar, nossa, mas o que tem de mais na balada? Não tem nada de imoral lá. Eu não tenho como te convencer disso. Mas o Espírito Santo te convence disso. É só você abrir a porta para Jesus. Né? Não adianta, gente. Eu já passei por várias fases onde as pessoas falavam coisas para mim e eu não queria ouvir. Porque eu não era convencido pelas pessoas.
É só o Espírito Santo que me convence. Eu creio que muitas pessoas só são convencidas de fato pelo Espírito Santo. Então a gente precisa orar e interceder pelas pessoas, para que eles tenham os ouvidos abertos e ouçam a voz do Espírito Santo na vida delas. Ainda no capítulo 2, versículo 5. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juiz de Deus se revelará. Então, aquele que permanece em pecado, ele vai acumulando a ira de Deus para a vida dele. Até que um dia o cálice transborda. E Deus não inocentará o culpado, gente. Não adianta falar que você é crente se você está em pecado, se você permanece em pecado. Deus não vai inocentar o culpado. A demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Não adianta achar que o pecado compensa, porque você peca e nada acontece. Não adianta, nada fica oculto aos olhos de Deus. Na verdade, Deus só está acumulando a ira dele. Só isso. Imagina o acúmulo da ira do Todo-Poderoso. E aquele que permanece em Jesus, ele vai sendo limpo. E ele será salvo da ira por meio de Jesus. Não é por mérito próprio. Lembra que a gente já falou isso? É por meio de Jesus que nós seremos salvos da ira de Deus. Mas não adianta, gente. A gente tem que todos os dias permitir que o Espírito prevaleça nessa luta interna. Essa luta não é um dia só e depois passou. É todos os dias. Aqui dentro existe uma luta. E eu tenho que me encher do Espírito para que o Espírito prevaleça. Porque se eu me afastar de Deus, pronto. Já vem ali o maligno, começa a soltar setas, eu começo a dar ouvidos para ele e vou indo. Vai pisando, sai ali do caminho da santificação e vai indo para o caminho do pecado. E quando vê, você já está lá todo sujo, imundo de pecado. Entende? Então a gente tem que se policiar, tem que vigiar e não tem jeito, gente. O segredo é você permanecer, para você todos os dias ir sendo limpo. E aí a gente falando sobre isso, tem muita gente que fala, né? Ninguém pode condenar nem apontar o dedo para o outro e tal, isso é verdade. Mas aqui, Paulo está falando daquelas pessoas que apontam o dedo, que acusam e que também cometem o mesmo pecado. Agora, se você está trilhando o caminho da santificação e você está vendo que uma pessoa está no caminho errado, ora, pede para o Espírito Santo te usar. E se o Espírito Santo te trouxer uma palavra, você vai lá e entrega, mesmo que a pessoa não goste. Às vezes a pessoa não gosta de ser repreendida pela palavra. Às vezes ela não vai aceitar. Tudo bem, mas você foi e fez a sua parte. A pessoa não quer, ela bloqueou, ok, eu já entendi, desculpa, não te repreendo mais na palavra, eu já entendi. Certo? Mas você não vai estar sendo hipócrita, porque você não está cometendo o mesmo pecado daquela pessoa. Você só está alertando, você está sendo usada por Deus para alertar aquela pessoa a repreendendo na palavra, né? Não é conforme o que a gente acha, é o que a palavra diz. Mas a pessoa não quer, ela bloqueou, você tem que respeitar. Beleza, desculpa, eu entendi e não vou te repreender mais, desculpa. Só obedeci a Deus, mas se você não quer ouvir, tudo bem. Entende? E só ora e intercede por aquela pessoa, para o Espírito Santo a convencer do pecado, tá? Mas não é levando isso em consideração, achando que quando Deus pedir para você repreender alguém na palavra, você não vai repreender porque você fala, não posso repreender porque você é um hipócrita. Não, o hipócrita é aquele que comete o mesmo pecado. Se você não comete o mesmo pecado, você pode ser usado por Deus sim, para repreender a pessoa na palavra. E quando você permanece em Cristo, você vai sendo limpo, transformado, e você vai sendo transformado de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito, certo? Até chegar ao ponto que você passa a ser irrepreensível. Você está tão próximo de Deus que ninguém mais precisa nem sequer te repreender, porque você mesmo já permite ali que o Espírito Santo, em pequenas coisas, te convence, você já se arrepende, você já muda, já larga aquela prática que não agrada a Deus. E aí no versículo 6 fala, né? Capítulo 2, versículo 6. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Lá em Apocalipse, gente, capítulo 20, versículo 13, a gente já estudou isso. Quem não estudou, depois vai lá no vídeo de Apocalipse e assista. Eu fiz um vídeo desse capítulo. E está lá escrito que nós seremos julgados pelos atos, né? E não salvos por eles. Porque lembra, a gente não é salvo pela obra, a gente é salvo pela fé. É por meio de Jesus Cristo, você tem que crer. É por causa do sacrifício de Jesus que nós somos salvos, não é pela obra, certo? Mas nós seremos julgados pelos atos, pelas obras. Aí todo aquele que for julgado, mas não tiver o nome escrito no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo,
que a gente já estudou isso lá em Apocalipse, né? Então, o nosso nome, quando você tem a verdadeira conversão, o nome é escrito no livro da vida. No versículo 7, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por que imortalidade? Porque o seu espírito vai para o céu, onde seremos imortais, e aí, eternidade. Versículo 8, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmo, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo, porque lembra, gente, nós que não somos judeus, mas aceitamos a Jesus, nós também passamos a fazer parte do povo santo, do povo separado. E Deus, ele não age com favoritismo. Aí continuando no capítulo 2, no versículo 12. Assim, todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos que pecaram estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Então aqui está falando que aquele que não aceitou Jesus será destruído. E todos aqueles que pecaram, estando sob a lei de Deus, tendo aqui a Bíblia, o manual de instrução, serão julgados. Versículo 13. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justo diante de Deus, mas sim a obediência à lei que nos torna justo aos olhos de Deus. Então lembra, nós somos justificados por causa do sacrifício de Jesus. Mas você tem que permanecer para você ir sendo limpo. Porque não é porque você é crente, que você lê, medita na lei, que você não será julgado. Certo? O que te faz estar ali em santificação é quando você abandona a prática do pecado. E você faz isso quando você obedece a Deus. Quando você permite que o Espírito prevaleça e você obedece a Deus. Então não adianta, gente. Obediência gera bênção. E obediência gera proteção. Porque aquele que obedece a Deus não abre brechas para o maligno entrar na sua vida e na vida da sua família. Então, não adianta a gente pertencer somente à estatística. Sabe a estatística do IBGE? Que vê lá quantos católicos e quantos protestantes, né? Quantos evangélicos tem, quantos cristãos existe naquele país. Não adianta só você fazer parte da estatística. Você tem que ser praticante. Você tem que ser obediente a Deus. Certo? Porque depois em Jesus, a lei não está mais gravada em tábuas de pedra. A lei foi gravada no nosso coração. Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e grava aqui as leis no nosso coração. E a gente começa a obedecer a Deus em amor, porque a gente se constrange com a bondade de Deus. Aí no versículo 14. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem à lei instintivamente, mostram que a conhecem a lei, mesmo não a tendo. Então, gente, uma coisa que a gente precisa entender. Todos aqui nascem com uma consciência para distinguir o que é certo e errado. Lembra que eu falei que quando eu era criança, eu sabia o que era certo e o que era errado? Mesmo se meus pais não tivessem falado que aquilo é certo ou errado, mesmo que eu não tivesse lido a Bíblia, porque naquela época eu não lia a Bíblia, eu não ia à igreja, eu não era cristã. Mesmo assim, dentro de mim existe uma consciência onde a gente consegue distinguir o que é certo e errado. Então, embora essa consciência ela possa ser corrompida ao longo de anos, essa consciência ela pode ser ignorada, ela pode ser cauterizada, ela pode ser distorcida pela cultura, pelo pecado, pelos falsos ensinos. Mesmo assim, todos nascemos com uma consciência dentro de nós. Essa consciência nos permite distinguir o que é certo e errado. Ao longo dos anos, se você não ler a Bíblia, não ler as instruções, você pode acabar caindo no engano. E essa sua consciência, ela pode ser distorcida, ela pode ser cauterizada. Distorcida pelo pecado, pelos falsos ensinos, ela pode ser corrompida, ela pode ser ignorada. Então, por isso que a gente precisa do Espírito Santo e da Palavra de Deus, né? Para que o nosso entendimento seja iluminado, para que a gente não caia na conversa dos falsos ensinamentos. Então, o pecado, ele deixa a nossa consciência pesada.
E ela é limpa e purificada através de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Isso está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 21 a 22. E aí no versículo 15 de Romanos, capítulo 2, demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente, né? Isso que eu já falei anteriormente. Então, a lei está gravada aqui no nosso coração quando você aceita Jesus. E a sua consciência, ela acusa. E é aí que você tem que largar a prática do que é errado. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a nossa consciência se torna sensível para as coisas de Deus. E aí a gente vai encontrando tranquilidade para obedecer ao Pai. Aquele que tem a consciência cauterizada, ele não sente mais o peso do pecado. E aí ele começa a seguir as suas próprias regras e não as de Deus. Entende? Quando a pessoa segue as próprias regras, é as regras conforme a cultura que foi colocada na mente dela, conforme o achismo dela. E a consciência já está cauterizada. A pessoa ela precisa começar a ler e mergulhar na Bíblia, onde estão as instruções de Deus. Entende? É esse o processo. Aí no versículo 16, capítulo 2. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Então lembra que a gente falou no encontro anterior? Que nada ficará oculto aos olhos de Deus, né? Deus sabe de tudo que está encoberto e escondido. E vai passar lá no telão, quando a gente estiver diante de Deus. Vai passar lá no telão toda a nossa vida. O que a gente achava que estava escondido, na verdade não estava. Gente, só faltam 2 slides. E aí termina. Eu vou correr aqui para terminar, tá? Porque termina essa linha de raciocínio desse terceiro grupo de pessoas que eu falei. Então agora a gente vai para o versículo 17, capítulo 2. Leia aí na sua Bíblia. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído pela lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dará pleno conhecimento da verdade. Pois bem, se você ensina aos outros, por que não ensina a si mesmo? Diz aos outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que ler a palavra e praticar, né? Senão, a gente vai ouvir essa pergunta aqui de Deus. Aí no versículo 22, afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera, né? Quantos pastores aí praticam o adultério em oculto e pregam a palavra de Deus, né? Condena a idolatria, mas rouba objetos do templo. Aqui Paulo está falando que muitos judeus religiosos que se mostravam super corretos e condenavam a idolatria dos pagãos, eles mesmos iam lá nos templos pagãos e roubavam o ouro dos ídolos, né? Eles tinham vários ídolos lá nos templos pagãos e os judeus iam lá e roubavam, arrancavam os ouros que estavam lá dos ídolos, né? E aqui Paulo está confrontando eles, né? Quem é vocês, né? Que condenam o adultério, mas praticam o adultério em oculto. Vocês condenam a idolatria dos pagãos, mas vocês mesmos entram nos templos pagãos e roubam os ouros, né? Ou seja, vocês praticam a idolatria do dinheiro, né? Ou seja, vocês são hipócritas. É isso que Paulo está falando. Aí no versículo 23, você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedece a lei, né? Aqui Paulo está perguntando para eles. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Para a gente não se sentir superior, porque a gente está mergulhando na Bíblia, né? Na vida cristã, gente, não pode ter espaço para soberba, por orgulho, para altivez. A gente não pode se sentir melhor porque nós somos cristãos, porque nós temos relacionamentos com Deus, porque Deus nos revela os seus segredos. Então a gente tem que todos os dias orar e falar para o Senhor, Senhor, leva cativo os meus pensamentos a Ti. Tira todo esse orgulho, toda essa altivez, toda essa inveja que está dentro de mim. Todos os dias eu oro por isso, gente, porque se a gente bobear, a gente acaba caindo nesse pecado. E para nós, gente, fica a pergunta, né? Aqui Paulo está falando para os judeus, né, que liam e conheciam as escrituras. E para nós que somos cristãos, fica a pergunta, né? Você lê a Bíblia? Você conhece as leis, as ordenanças, as instruções de Deus? E aí, mas você pratica tudo isso? Né? É isso que Paulo está ali confrontando os judeus. Então a gente precisa ler,
A gente precisa passar por todas as etapas, né? Passar pelo batismo, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ir à igreja, estar em comunhão, fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mais pra frente a gente vai conversar sobre isso, né? Como é importante fazer parte do corpo, como é poderoso você pertencer à unidade, o poder que tem, gente. Imagina, você é parte do corpo. O corpo aqui é os braços, a perna é os pés. E os pés de Cristo, que é o corpo de Cristo que está aqui na terra, que tem a autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Jesus nos deu a autoridade para esmagar, gente, cobras e escorpiões, todos esses espíritos malignos que nos rondam. Jesus nos deu a autoridade, porque nós somos o corpo de Cristo. Os pés que vai esmagar todos esses espíritos malignos. Então, olha a autoridade, o quanto que é importante você pertencer a um corpo. Tudo que é desligado na terra é desligado no céu, por causa da autoridade que Jesus deu para o corpo, para a igreja de Cristo que está aqui na terra. Então, a gente precisa se constranger com o pecado, né? Por causa da bondade de Deus. Assim como estava escrito lá no versículo, né? E aquele, gente, que não se constrange com o pecado é porque, na verdade, não houve a verdadeira conversão na vida dele. Ele precisa se aproximar de Deus. Não são só os rituais que mostram ali a conversão, né? É as suas atitudes, é a sua intimidade com Deus que vai te levando à conversão, que vai te limpando, que vai te purificando, né? Que vai te aproximando de Deus. E aí, a gente precisa tomar cuidado também com o mundo, né? Porque muitas das vezes o mundo fica zombando da conversão, né? Porque é aquilo que eu falei antes, que eu dei o exemplo de balada, né? Aí você se converte, larga a balada, por exemplo, você é adolescente, se converte, larga a balada porque você vê que aquilo ali não é mais pra você, mas aí os seus amigos da balada vão ficar zombando de você. Nossa, agora que virou crente não pode mais nada. Não pode ir num bar beber, não pode ir nas baladas, que chatice, não pode mais escutar um funk e ficar dançando e se divertindo. Ai, que chatice. Gente, isso não é chatice, né? Se a pessoa, ela teve a verdadeira conversão, ela não cabe mais nesses lugares. Isso não agrada a Deus e também não agrada mais a ela. Isso não mais satisfaz a ela. Porque agora a única coisa que nos satisfaz é a presença de Deus. Então a gente tem que estar atento a isso e não cair na conversa do mundo também, né? Porque o mundo vai falar que o cristão é chato pra caramba. Meu, o cristão é chato pra caramba. Porque ele não pode nada. É claro que nós podemos, muitas coisas. Mas tudo aquilo que agrada a Deus, né? Aí entra aquele versículo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, porque existe o livre-arbítrio. Mas eu sei que isso não agrada a Deus, então eu vou largar isso. E aí você tem que sair da roda, gente, dos zombadores, dos escarnecedores, porque senão você não vai ser purificado. Se você ficar naquela roda daquelas pessoas que continuam naquele pecado, você vai acabar se contaminando. Não tem jeito. Não tem como. Aí terminando, gente, terminando o capítulo 2. Versículo 24. Não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Então, por causa do mau testemunho do cristão, isso serve para nós, né? Aqui o Paulo está falando para o pessoal daquela época, mas serve aqui para nós, né? Que muitas vezes, por causa do mau testemunho, os gentios não acabam se convertendo a Deus, né? Eu mesmo, gente, quando eu não era convertida e eu tinha amigos crentes, né? Mas daí eu via que os crentes faziam dívidas e não pagavam. Davam um mau testemunho, eu falava, eu não sou crente, mas não sou caloteira, entende? E aí isso vai dando abertura, né, para aqueles que não se converteram ainda, não se aproximar de Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado com essa responsabilidade, né? Se você é crente, você tem que andar no caminho reto. Tem que honrar com seus compromissos, com as suas dívidas, tem que dar um bom testemunho para outras pessoas, né? Aí no versículo 25, a prática judaica da circuncisão, aqui Paulo falando para os judeus, né? Só tem valor se você obedece às leis de Deus. Mas se você é circuncidado e não obedece à lei de Deus, você não é diferente de um gentil incircuncidado, né? Então aqui Paulo está falando que tem valor se você praticar a lei. Ao contrário, a sua circuncisão, né, o ritual judaico lá que foi feito, não serve para nada. É isso que Paulo está falando. Porque os judeus, eles se achavam, né? Eles se achavam, realmente, eles eram um povo separado e tudo mais, mas as práticas religiosas dele não os faziam melhores se eles não praticassem a lei. É isso que Paulo está falando. Aí no versículo 26. E se os
incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Isso aqui a gente pode levar para nós cristãos, né? Você ser batizado, você ir à igreja, não te torna um cristão de fato. Você tem que ser obediente a Deus. Aí no versículo 29, para finalizar. Judeu verdadeiro é quem ou é no íntimo, no oculto, na verdade, né? E circuncisão verdadeira é a do coração, aqui Paulo falando, né? A gente não precisa mais fazer a circuncisão no corpo, né? O homem não precisa mais fazer lá no seu órgão genital a circuncisão onde era feita antigamente. E sim no coração, né? A circuncisão agora é feita no coração. Jesus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e o nosso coração precisa ser flexível, precisa ser quebrantado para ouvir e obedecer a Deus. Então isso nos mostra o que, gente? Que nós somos totalmente dependentes de Deus. E a dependência é o que vai gerar transformação. Então nada é sobre nós, nada é por nós, o mérito não é nosso, a honra é toda, a glória é toda do Senhor. E nós dependemos dele todos os dias. Para a gente continuar trilhando o caminho da santificação, nós dependemos de Deus. Sozinhos nós não somos nada, nós estamos perdidos aqui nesse mundo. Para cumprir a missão, o propósito de Deus, nós dependemos exclusivamente de Deus. E aí encerra aqui o encontro de hoje. A gente encerrou o capítulo 2. E aí na próxima semana nós vamos entrar no capítulo 3 de Romanos.